Então, vamos lá começar nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, mas antes vamos ler o Evangelho. Estamos já no capítulo 6. Terminamos ontem, capítulo 5, o Cristo Consolador. O jugo leve. Então, vamos lá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o que é esse jugo? Tem muita gente que fala que jugo seria da jugular aqui, né? Tipo, ficar apertando aqui, a pessoa ficar meio sem respirar, mas não é isso. O jugo aqui, naquele tempo, cada religioso, assim, cada profeta, ele tinha aqueles que o acompanhavam, seus discípulos. E esses discípulos, eles tinham um jugo e um fardo. O que era o jugo e o fardo? Eles levavam as coisas do profeta, né? Carregavam, já que o profeta não tinha condição de carregar tudo aquilo. Então, eles carregavam os fardos, né? Então, o jugo era carregar, às vezes, tudo aquilo que tinha a ver com a missão do profeta, seja qual fosse. Então, quando Jesus fala, é suave o meu jugo, porque o serviço dessas pessoas era pesado. Não era fácil ficar carregando as coisas do profeta para cima e para baixo, né? Carregando tenda, carregando isso, aquilo, outro. Mas Jesus, então, diz assim, que o jugo dele é leve e o fardo dele, né? Que o jugo é suave e né, não é aquele aperto aqui, né? Que a pessoa vai morrer, né? E leve o meu fardo. Então, aqueles que servem a Jesus, o que nós carregamos? Nós carregamos o Evangelho conosco, não é? E essa atividade de estar servindo ao Cristo é uma atividade que não é pesada, não temos que ficar carregando pedra para cima e para baixo, né? Pelo contrário, né? Ele diz, ó, tomai sobre vós o meu jugo, isso significava que a pessoa que toma sobre vós, ele pega para ele carregar junto com o profeta as coisas dele, né? Então, se tornar um discípulo dele, é isso que significa. Então, ele diz assim, né? Que, na verdade, indo até ele, ao pegar o jugo e o fardo de Jesus, nós ficaríamos aliviados dos nossos fardos, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Lembrando que o capítulo anterior foi todo sobre as aflições, sobre as pedras do caminho, né, que nós vamos carregando
enquanto estamos aí procurando cumprir as nossas tarefas na Terra. Então, agora está muito certinho mesmo, né, que Kardec colocasse no capítulo 6, depois de falar das aflições, sobre esse jugo que é leve, né? Ou seja, Jesus não nos aperta aqui a jugular, né? Como talvez outros profetas apertassem, né? Nos seus discípulos. Então, quando nós duvidamos da vida futura, né? As nossas aflições, elas vêm com tudo sobre nós, né? Nos sufocam, tira a nossa respiração. E nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então, sem a fé no futuro, não há esperança. A verdade é essa, porque a esperança ela tem que estar ancorada na linha da eternidade. Você tem que ter aprendido a enxergar o futuro, mas o futuro eterno, e não uma vida só. Porque numa vida só você não consegue ter esperança. Porque há coisas que você não vai resolver nessa vida, amores que você não vai encontrar, né? Perdas que vão ficar por aí. Mas quando você coloca o teu olhar no infinito do espaço e no eterno do tempo, então você tem esperança, porque na eternidade, não é? Tudo se resolve, né? E no infinito, tudo se encontra, porque se uma coisa está perdida no espaço infinito, ela não está perdida, né? Ela não está perdida. A gente só não sabe onde ela está, mas um dia a gente encontra. Diz que até as pedras, né, se encontram. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo, seu aperto, é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Né? Ela só impõe isso. Imagina uma lei que impunha você ter que matar o seu próprio filho. Imagina, né? No tempo dos sacrifícios, lembra? Às vezes a pessoa tinha que levar o próprio filho para um sacrifício, né? Então, Abraão fez isso, né? hã? Abraão fez isso. Sim, era comum, né? E assim, eles preferiam, inclusive, as crianças, né? A É, serem objeto, né, de sacrifícios. E também, depois deixou de sacrificar seres humanos e passou ao sacrifício de animais, mas é sempre um jugo pesado. Já o de Jesus, não, ele não manda matar nada, pelo contrário, ele manda amar e fazer o bem. Onde que isso é pesado? Né? Já pensou? Você tem que pegar um animal, né? Matar, entregar para o templo, aquele monte de sangue. Meu Deus. Então, vamos ler Consolador Prometido, né? Que ainda é texto do Evangelho. Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis,
porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, olha que interessante, né? Ele diz assim, isso está em João 14, 15 a 17 e 26. Né? Então, essa passagem é bastante conhecida, ela é explicada de várias formas, né, nas religiões, mas está muito claro, olha aqui, ó, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome. Então, o que os Espíritos nos dizem que é esse Santo Espírito, ou esse Espírito Santo? É essa esfera dos espíritos crísticos, né? Esse grupo de almas, santas, né? Vamos dizer assim, seres angélicos, que reunidas, né? Fazem elas criam um espírito, né? Uma consciência santa. Então, o Espírito Santo é isso, né? É essa consciência sagrada. São a pleiade de espíritos crísticos, do qual Jesus faz parte. Né? Então, quando fala desse Espírito Santo, dessa consciência sagrada, ele está falando de ideias, né, que seriam jorradas, ideias santas, ideias sagradas, e enviará em meu nome. Claro, porque Jesus é esse médium de Deus, ele que canaliza tudo isso para nós. Ele que esmiuça esses conteúdos do Espírito Santo, né? Do Espírito Sagrado do universo, dessa consciência cósmica, vamos dizer assim, né? Então, o Consolador, ele não é uma pessoa, ele é um conjunto de ideias. E por isso que ele diz assim, ó, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E ele diz mais assim, né? Que esse Espírito de verdade, ele ficará convosco e estará em vós. Portanto, não era uma personalidade, uma persona. Era o quê? Um conjunto de ideias sagradas. Então, por isso que ele diz outro consolador, né? Vou ler esse item 4, deixa eu ver até onde que ele vai. Isso. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, Jesus representa o Espírito de verdade, certo? Que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. E realmente, né, 2000 anos de releitura do que o Cristo disse, né? De narrativas em cima dos textos sagrados de Jesus, e aqueles que buscavam sempre o cristianismo na sua forma primitiva, eles eram perseguidos como hereges, né? O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei
ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, nós vemos que na codificação espírita há uma pleiade de almas nobres, né, de espíritos, alguns espíritos puros mesmo, que vêm trazer essa consciência cósmica para nós. Advertiu Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Eu gosto dessa frase aqui, mas eu gosto de lembrar que essa frase só fica bem na boca de Jesus. Ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, ou seja, expandir a consciência, né? Porquanto fala sem figuras e nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados. Claro que consola, né, os deserdados da terra. E a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, causa justa e fim útil. Olha que interessante. Há dores que elas não estão na lei da justiça, né? Nem todas as dores são resultado da lei de causa e efeito, que é a lei de justiça, né? Mas muitas dores estão ancoradas na lei da solidariedade universal, né? Na utilidade daquele sofrimento que aquela pessoa vai passar. Então, são os testemunhos. Nós não podemos supor aí que Jesus devesse alguma coisa à lei, né? Claro que não. Mas a utilidade, né, das suas dores, assim como muitas pessoas na Terra sofrem, né? Mas nem tudo que elas sofrem tem causa na lei de justiça. Disse o Cristo: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, ficava realmente difícil compreender isso, né? Por isso que Lucas, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele contextualiza ali para aquela comunidade pobre, e ele já dá logo uma finalidade bem concreta para o sofrimento, né? Que ele fala: bem-aventurados os que sentem fome e sede, porque serão saciados, e não fome e sede de justiça, né? Como diz Mateus. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Então, onde o homem expia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração. Então, muito sofrimento que passamos é meio de depurar as nossas sensações, aprender a sentir diferente. E como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Então, auxilia o adiantamento, é quando o sofrimento é útil. Como o obreiro aceita o trabalho, que lhe assegurará o trabalho. Então, aqui, sempre lembrando, tem um sofrimento que deriva do esforço do aprendizado, né? Não é? Igual ir na academia, faz lá, dói, mas depois tem um resultado. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Então,
é a fé inabalável, né? Que Kardec fala ali no frontispício do Evangelho. Fé inabalável, aquela que nada abala, né? Só o é a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é a fé assentada na razão, aquela fé que consegue enxergar lá na frente, aquela fé da pessoa que planeja sua vida, que conta 2 mais 2 igual a 4, então eu só tenho 3, eu não vou gastar 4. Então, isso tudo é fé, né? Essa capacidade de fazer conexões. Esse ambiente não é bom para mim, não vou entrar aí. Há pouco nós estávamos falando, né, de ambientes que causam mal-estar, são desagradáveis, às vezes programas de televisão, filmes que que vão nos encher de energia, de tensão, de ansiedade. Para quê, né? E já basta as dores do mundo que nós não conseguimos escapar. A gente abre um negócio, já vem a... Não tem nada pior do que a realidade hoje em dia. Meu Deus, como a realidade está insuportável, e nós ainda vamos procurar, né? De jeito nenhum. Então, a razão nos diz isso, né? Para que nós procuremos se nós estamos aqui numa pequena ilha de paz, vamos desfrutar dessa paz, nós sabemos por quanto tempo, né? Mas vamos desfrutar dela, vamos tornar a nossa presença sempre cada vez mais útil, né? Então, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Então, quando nós vemos essas tragédias na televisão, nós temos que colocar a nossa visão no mundo regenerado, que precisa, sim, expor toda a sua sombra. Quem é que imaginava que no nosso país nós tínhamos pessoas, né, com essa visão tão terrível a respeito dos seus próprios irmãos, né, que o antissemitismo estivesse tão vivo no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, no mundo inteiro, coisa que ninguém imaginava. O Holocausto aconteceu ontem. Nós estamos horrorizados ainda com o Holocausto e agora nós vemos tudo isso mais vivo do que nunca. Então, é a necessidade, talvez, de expor para todos nós o quanto nós temos que vigiar e orar, né? De nos apegarmos mesmo às nossas religiões, seja ela qual for, e cuidarmos dos nossos espaços, onde quer que estejamos, não é? Então, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto, esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, lhe dá a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. E o que é isso, né? O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Certo? Então, é isso. Vamos ouvir a nossa oração? Vamos lá, Malvina? Pronto. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, silenciar os nossos pensamentos, pensar em Jesus
e agradecer a Jesus por mais um dia que está findando, mais um dia vivido. E assim possamos aprender, mestre, um pouco mais da sua doutrina. Jesus, nesse instante, peço pelos nossos amigos que estão estudando conosco, também por aqueles que não puderam estar, leva as bênçãos da mesma maneira. Também peço, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, que todos possam receber a tua paz e a tua luz. Jesus, nesse instante, mestre querido, te peço pelos nossos irmãos que estão em guerra, alivia o coração de cada um na medida do possível. Também daqueles que estão perdendo suas casas nas enchentes, nos alagamentos. Senhor, incentiva cada um que possa estar perto dessas pessoas, ajudando a salvar, levando alimentos, levando roupas, medicamentos, orações pelos sofrimentos desses nossos irmãos. Jesus, peço a Ti por todos aqueles que estão desencarnando. Socorra, Senhor, a cada um nesse momento de desespero. Também o coração dos familiares que tanto têm sofrido nessa época. Estamos vivendo grandes apuros no nosso Brasil. Que a Tua luz, Senhor, a Tua misericórdia seja com todos, acolhendo, levando a paz, o amor e a conformação de tudo que está se passando. Senhor, te agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo que nos desses no dia de hoje, o nosso trabalho, as nossas refeições, a união entre as famílias. Abençoa, Jesus, nossos lares, os lares dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Que a paz, a luz e a misericórdia sejam por todos. Obrigada, Senhor. Sede conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus. Deixa eu, Que assim seja, graças a Deus. deixa eu abrir uma janela. Deixa eu ver esse aqui. Peraí. Não é esse, deixa eu ver. Consegui enganar ele, sabe? Tirei, em vez de ser PDF, transformei tudo em Word. Fiquei um dia inteirinho fazendo isso. Agora ele não cai mais. Muito bem, nós estamos no livro dos médiuns, né? Há espíritos, capítulo 1. Certo? Então, o livro dos médiuns, ele vai desdobrar justamente a segunda parte do livro dos espíritos, que fala do mundo espiritual, né? Aí Kardec, então, ele vai ali, né, vamos dizer assim, descer e vai mastigar para nós, né? Tanto a questão do mundo espiritual, como também é o que ele, Kardec, já tinha tido de experiência nas comunicações. Vamos lembrar que a ciência espírita ela é prospectiva, progressiva, então muita coisa também já se descobriu a respeito da mediunidade, né? Do ponto de vista orgânico. Emmanuel veio nos trazer
veio nos trazer informações supletivas, não são complementares, né? Supletivas. André Luiz também. E então, os cientistas atuais também. Mas aqui está a base, né? Então, aqui eles, nesse início, quando ele pergunta sobre se existe espíritos, né? Ele começa a fazer elaborar um raciocínio filosófico, para deixar claro que tem que existir espírito, né? E que se eles existem, eles têm que estar em algum lugar, não é? E ele foi levando o raciocínio, Allan Kardec, até chegar, inevitavelmente, na pluralidade dos mundos habitados. Que assim como tem a Terra, né, tem que ter outros mundos, e lá como que seriam os espíritos, eles teriam uma compleição diferente, então ele vai levando, ele vai nos levando, vai nos ajudando a elaborar esse raciocínio, essa filosofia, né? Por isso que o espiritismo ele é ciência, filosofia e religião, lembrando que a ciência não é a verdade, a filosofia não é a verdade, e a religião também não é a verdade. Todas essas três são caminhos de busca da verdade. Então, nós buscamos a verdade pela filosofia, pela ciência e pela religião. São caminhos diferentes, né? Mas todos buscando sempre encontrar a verdade. E a verdade que nós vamos encontrando, ela sempre será relativa. Então, existem verdades que nós só vamos conseguir acessar elaborando o raciocínio, que é pela filosofia. Não, mas isso aqui tem que ser assim, porque se não for assim, como é que vai ser? Então, é a filosofia elaborando. Então, nós vamos voltar lá no Tales de Mileto, que não podiam nem ser chamados ainda de filósofos, porque filósofos eram... A filosofia nasceu com Sócrates, né? Mas, então, chamados pré-socráticos. Então, tem um momento que ele começa a elaborar um raciocínio de o que é que fazia a nuvem se movimentar no céu, né? Então, é um raciocínio, uma busca da verdade. Hoje, as criancinhas olham e perguntam para a gente, né? O que é que empurra a nuvem? Quem que assopra a nuvem? Mas, naquele tempo, eles não tinham esse conhecimento científico. Então, pela filosofia, se buscava conhecer, né? Então, é assim que Kardec vai também elaborando, e nós vamos chegando a conclusões. Outros conhecimentos nós acessamos pela religião. Quando nós acessamos o conhecimento pela religião, a religião é outra dimensão. É uma dimensão diferente da filosofia, é uma dimensão diferente da ciência, são diferentes. A dimensão religiosa do espiritismo é um acesso ao conhecimento pela dimensão do incognoscível. Pois não, Ivone, beijo. Então, a dimensão do conhecimento pela religião, ela é através daquilo que não pode ser conhecido por enquanto. Então, o incognoscível, essa dimensão religiosa, nós acessamos via intuição, através da intuição, não é? É aquele momento em que nós não conseguimos mais, pelo raciocínio, né, e nem pelos estudos científicos, encontrar soluções e nem resultados. Então, nesse momento, nós nos colocamos abertos para o Criador, para que o conhecimento venha por outra via. Então, nós vamos lembrar de Einstein, que ele disse assim: eu penso 99 vezes e não consigo nada. Então, ele está dizendo assim, ele está elaborando um raciocínio científico ou filosófico, né? Sabe-se lá, e eu não consigo nada.
Então, eu paro, entro em profundo silêncio, e eis que a verdade me é revelada. Então, quando Einstein fala isso, que a verdade lhe é revelada, então a dimensão da revelação é a dimensão religiosa, essa dimensão do incognoscível, a dimensão religiosa, tá certo? Então, Kardec, então, ele está fazendo esse raciocínio aqui para nos responder se há ou não há espíritos, né? Então, vamos continuando aqui, ó. Não podendo a doutrina da localização das almas harmonizar-se com a ciência, então, veja, uma doutrina que coloca a alma no purgatório, no inferno ou no céu, né? Então, uma doutrina meio complicada, né? Que, conforme a ciência evoluiu, isso se desarmonizou, né? Então, nós tivemos que buscar um outro tipo de raciocínio para responder essa questão, né? Então, outra doutrina mais lógica lhe assina por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas um mundo invisível, em o qual vivemos imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Então, esse é o mundo onde estão aqueles desprovidos de corpo físico. Haverá nisso alguma impossibilidade? Alguma coisa que repugne à razão? De modo nenhum. Tudo ao contrário, nos afirma que não pode ser de outra maneira. Então, a nossa razão, no estágio atual, ela nos diz que deva ser assim. Que as almas dos que morreram, elas habitam uma região inacessível ao mundo material, né? E, portanto, não é? É uma região que nós podemos chamar o espaço universal, né? Mas então, continuei, que vem a ser das penas e recompensas futuras, desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetive. Bom, então a igreja fala assim, olha, um vai para o purgatório, tu vai para o inferno, tu vai para o céu. Ficam circunscritas, né, nesses espaços. Aí, como é que vai ficar aquele que cometeu erros, aquele que violou a lei de Deus, ou aquele que fez o bem? Como é que fica a recompensa? Como é que ficam as punições? Não é? Então, as perguntas que a filosofia vai fazendo. Desde que se lhe suprime os lugares, então, notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provam geralmente de serem umas e outras apresentadas em condições inadmissíveis. Então, o que é inadmissível não é nem a pena e nem a recompensa, mas as condições nas quais elas se nos são apresentadas. Portanto, deve haver pena, deve haver recompensa, porém, em outras condições. Quais seriam essas, né? Em condições mais racionais, que pelo menos a nossa razão hoje, né, consiga entender, né? Dizer, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Depois eu vejo. Queria tirar esses marcadores, mas não estou conseguindo. Então,
Dizer, em vez disso, que as almas, elas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte lhes está subordinada ao estado moral, que a reunião das que se votam mútua simpatia e são boas representa para elas uma fonte de ventura. Gente, com certeza, você se unir a uma pessoa que você ama. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Não, não é isso. Desculpa que eu estou tentando tirar esses pontinhos. Não estou conseguindo. Cadê? Não é. Vai ficar. Imagina, né? Que ventura você encontrar uma pessoa, ou várias, ou um grupo de pessoas com as quais você está sempre de boa, né? Ali, feliz, brincando, rindo, trabalhando juntos, sem sentir o tempo passar, porque não é. Lembra quando a gente fazia aqueles encontros? Eu lembro, às vezes, quando eu ia em Jaru, né, Malvina? O povo carregando panela, fazendo comida, Malvina lá também, trabalhando, mas ninguém sentia, porque era uma alegria estar juntos, né? Se encontrar as almas que te trazem essa paz, né? Então, olha só, essa é uma grande aventura, né? Eu tenho uma Isso é uma grande felicidade. saudade de tudo isso. Nossa, Não sente? Eu sinto também, nossa, amigo, muita saudade. né? Gente do estado inteiro, né? Nossa, nem Muito fale, viu? gostoso. Nem fale, nem fale. A alegria que é. Muito bom. Então, pois é. E no mundo espiritual, né, como a gente gravita para ficar junto com as pessoas que pensam igual a nós, né? Se certo, se errado é igual, né? Nós vamos, né, estar juntos, isso é tão bom. Que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que algumas grosseiras não distinguem. E toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizei mais que as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem. E depois de uma série de provas adequadas à sua purificação, que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, tendo boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. Lhes tereis dado a felicidade um fim mais útil e mais atraente. Então, a felicidade, ela vai fazer um sentido, né? Não é só aquela coisa que você fica feliz, 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 mas não faz nada, né? Aí chega uma hora que cansa, né? Dá tédio. Do que fazendo-a consistir numa contemplação perpétua que não passaria de uma perpétua inutilidade. Então, né? Ficaria até, vamos dizer assim, um tédio, né? Dizei finalmente que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição. E isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que os dá como criados para o mal, e ao mal destinados eternamente. Ainda uma vez, aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Então, é a fé raciocinada. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o a que se chama espíritos.
Assim, pois, raciocínio, hein? Filosofia. Nós encontrando a verdade, ou pelo menos a verdade relativa, dentro do que nós podemos saber, pelo raciocínio, né? Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo, sem o corpo. Mais hipotética lhes seria a existência, se fossem seres à parte. Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Olha que raciocínio perfeito, né? Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui com esses raciocínios que já são suficientes para as nossas meditações. Quero saber aí se alguém tem algo a falar, né? Nós temos um tempinho. Não é esse raciocínio muito mais condizente com... Não tem como contestar, né? É um raciocínio perfeito, né, que Kardec faz. Pelo menos para o nosso grau, né, de compreensão, de evolução, não é? Então, até o estágio humano, não é? Claro que existem realidades completamente inacessíveis ao nosso raciocínio, mas esse raciocínio ele explica perfeitamente a realidade atual na qual nós estamos imersos, né? Então é isso. Eliseu, você como está aí já com o microfone aberto, você podia fazer a oração para nós, pode ser? Pode, assim. Então tá bom. Meus queridos irmãos, vamos fechar nossos olhos, apaziguar nossos corações e nossos pensamentos e agradecer. Querido Mestre Jesus, muito agradecido, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos concedido, nos ensinamentos, que possamos absorver o máximo possível e aprender. Senhor, agradecemos por todos os momentos, pelos amigos que temos, pela família, pelos filhos e netos. Agradecer, Senhor, por estarmos vivos. E rogar a Ti, Senhor, o amparo neste momento. O planeta passa por tantos transtornos. Mas sabemos que isso tudo tem uma causa e que existe explicação para tudo isso. O nosso coração sabe. Proteja-nos, a nossa família, Senhor, e guarde-nos dos mal. Que possamos ter uma noite de sono. Possamos ter os nossos amigos com saúde e nós também. E que possamos reencontrar todos os dias possíveis para continuar o nosso estudo. Proteja a Marcinha, Malvina, todos os amigos. Deus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada por estarem